Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Johnny Nascimento do Portal dos Dados, trazendo para vocês mais um vídeo. Hoje o tema é Notebook LM. Para quem não conhece ainda, né, essa ferramenta, eu particularmente utilizo para estudar. Então, é mais uma ferramenta de inteligência artificial, mas a diferença dele para as ferramentas comuns, né, como o ChatGPT, Gemini, é a questão da personalização dele com base nas fontes de pesquisa, né? Para quem vem utilizando o chat GPT, você sabe que o maior problema dele é que ele acaba alucinando. Então, você faz uma pergunta, ele não encontra a resposta, ele não fica sem responder. O chat GPT, ele tem um orgulho muito grande, ele não consegue dizer eu não sei, ele vai sempre te dar uma resposta. Então, o notebook LM, ele não trabalha dessa forma, isso é muito bom. Então, para quem não conhece ainda, essa aqui é a cara dele, tá bom? Nesse primeiro momento aqui ele te mostra, ó, os notebooks, eu tenho a opção de mostrar os meus notebooks, esses que são os notebooks que eu já tenho, e aqui os notebooks em destaque, então, notebooks de outras pessoas, né, que estão aqui disponíveis. Então, a gente vai aqui criar um notebook do zero, vou mostrar para vocês. O, a área inicial dele, basicamente, é composta aqui desses três campos, né? Sendo o primeiro campo aqui o campo de fontes, onde eu coloco aqui as minhas fontes, arquivos em PDF, textos, arquivos que eu mesmo escrevo, URL de vídeo do YouTube. Posso subir aqui para ele e ele vai fazer essa análise. Aqui é onde fica a conversa, quando eu começar a subir os arquivos, você vai conversando com ele. E aqui é o campo de estúdio, que é onde eu consigo criar algumas ferramentas, né, alguns trabalhos próprios, né, como resumo em áudio, resumo em vídeo, mapa mental, relatórios, cartões para estudo de memorização, testes, né? Pergunta e resposta, infográfico, apresentações e também tabelas. Vamos lá, sem muita enrolação. Vou subir aqui um arquivo, né, do meu Google Drive. As opções que eu tenho é um arquivo diretamente da minha máquina, uma URL do YouTube e aqui um arquivo do meu Google Drive e um texto copiado. Vamos lá para o Google Drive. Vou subir aqui esse arquivo de estatística básica, né, esse PDF aqui. Ele leva um tempo, né, para você subir. Você também pode fazer a pesquisa direto da web, certo? Se você tiver interesse. Como eu estou levando em consideração que o meu foco é ter veracidade no que eu estou estudando, então eu sempre trabalho com livros, né? A chance de estar errado é menor. Então, você sobe livro, sobe artigo, alguma aula que você viu no YouTube, mas você quer estudar sobre ela. Então, você pode subir a aula e pedir para ele criar um mapa mental do conteúdo da aula. Ou cartões para você memorizar o conteúdo da aula, né? Falar pontos-chave do que foi visto. Isso aqui é muito bacana. Deixa ele terminar de carregar, ele já vai me dar uma pré-análise do que é o arquivo, né? O material apresentado constitui estrutura fundamental de um livro didático, estatística, assim por diante. Tá bom. Vamos lá. Eu tenho as opções aqui de resumo, mapa mental, teste, cartões, apresentações. Vamos aqui, vamos fazer aqui o basicão. Vamos criar um mapa mental. Ele vai criar um mapa mental do material como um todo, tá bom? E aí eu também posso adicionar aqui uma nota, se eu quiser, ó. E aí ele também pode, essa nota pode servir até como fonte, tá bom? Vou fechar aqui minha nota aqui. Deixa ele terminar, ó. Ele criou aqui o mapa mental. Vamos olhar. Ó, ele criou o mapa mental do livro. Aqui no caso, parte um exploratória. Eu consigo ver as partes, né? O resumo, métodos. Consigo olhar aqui, ó, o que cada campo vem. Ó, parte um 2 3 e aspectos computacionais. Aqui é como o livro, a estrutura como o livro é dividida, tá bom? Olha como é bacana. Então, eu já consigo aqui, ó, até mesmo fazer o download desse mapa mental, ele vem aqui como imagem, ó, e posso utilizar isso aqui em uma apresentação. Então, às vezes, você nem está trabalhando com livro, mas você sobe um texto, né? Lembra que ele dá a opção, ó, de texto copiado. Você escreve um texto aí, ou ideias que você tem, e pede para ele criar um mapa mental disso. Olha como é bacana. Simples e fácil. Bom, eu posso criar aqui cartões para estudar. Vamos aqui ver o que eu consigo aqui, ó. Nível de dificuldade, eu quero cartões fácil, número de cartões padrão. Vou botar aqui, ó, CRI,
cartões sobre medidas de tendência central. Ah, sei lá, cria cartões sobre medidas de tendência central. Vamos ver o que ele vai fazer para a gente. Ele vai gerando aqui, ó, os cartões. E aí você vai personalizando, né? Você vai estudando como você quiser. É basicamente aquilo que tem no Enki, né? Para quem conhece, que é o método também de estudo, né? De repetição espaçada, né? Para quem trabalha com memorização aí. É muito útil para quem faz concurso, né? Deixa eu minimizar aqui para ficar melhor. Vamos ver se ele não vai demorar muito. Bom, pessoal, eu cortei aqui o vídeo, né? Demorou um pouco, deve ter demorado um minuto. Vamos olhar aqui o que ele criou para gente. Ó, estatística, fichas, né? Pressione a barra de espaço para virar o cartão e as setas para navegar. Show de bola. Como se define a moda de um conjunto de valores? Aí você responde, né? E aqui você vem aqui, ó, se apertar o espaço, né? Ele já vira. É a realização que ocorre com a maior frequência no conjunto de dados. Show de bola. Se eu quiser que ele explique a resposta, ó, ele vai me explicar aqui, ó. Eu estou revisando os cartões de estudo com base nas fontes, gostaria de entender melhor um deles. Na frente está escrito, tal, 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 beleza. Explique esse conjunto. Vamos lá, vamos ver se ele vai aqui. Ó, beleza? Cartão de estudo está correto e resume bem o conceito, mas há nuances importantes para compreender. E aí ele vai detalhando, ó. Uma coisa importante aqui, ó, que ele me mostra, ó, quando eu clico aqui, ele vai me mostrar a parte do livro, né, que tem essa informação, ó, guia-fonte. Olha como ele vai aqui, ó. Beleza? Então, fecha aqui de novo. Deixa eu fechar. Então, cada ponto que ele me dá, ele vai me dizendo, ó, de onde ele tirou essa informação referente ao livro. Tá bom? Então vamos passar aqui outro cartão, ó. O que representa a mediana em uma série de observações? Show? Aí se eu botar aqui, ó, entendi, ele vai para frente, se eu botar não entendi, ele vai marcar, tá bom? Vamos aqui, vamos ver outra opção. Cartões, teste. Ah, eu quero que ele faça aqui perguntas para mim. Crie 5 perguntas. Vamos aqui, vamos ver ele gerando aqui. Eu acho que as melhores funcionalidades dele, né, também para quem faz apresentação, é a geração de infográfico, que isso aí ajuda muito, viu? E faz um trabalho mesmo com perfeição. Ajuda bastante. Vamos ver aqui, ó. Vamos pedir para ele criar aqui alguma coisa aqui no infográfico. Ele vai até criando, ele cria mais de um, certo? Ele consegue criar mais de um aqui. Ó, já girou meu relatório aqui, ó, meu questionário. Vamos lá ver se a gente. De acordo com o texto, qual é a definição correta de população no contexto de inferência estatística? De acordo com o texto, né? O texto que ele está falando é o livro. Posso pedir uma dica aqui, ó, dica. Considere a diferença entre o todo pesquisado e a parte selecionada para o estudo. Beleza? Então, aqui no caso, ele quer saber o que definição correta de população. Processo selecionar indivíduo de acesso. Conjuntos de todos os elementos ou resultados sobre investigação. Qualquer subconjunto. Uma medida numérica. Vamos marcar aqui, pessoal. Uma população. Tá bom? Isso aqui estava fácil, né? Eu marquei como fácil, eu acho. Como se classifica uma variável cujos valores resultam de um processo de mensuração e podem assumir qualquer valor em um intervalo real, como altura ou peso? É uma variável quantitativa discreta, quantitativa qualitativa nominal, quantitativa contínua ou quantitativa ordinal? No caso que é altura ou peso, né? Quantitativa contínua. Ó, sou bom nisso aqui. Vamos lá. Ele ainda está gerando aqui o infográfico, né? Deve demorar um pouco mais. Esses materiais com imagem, pessoal, demora bastante. Vamos aqui, enquanto ele está gerando, vamos tentar adicionar mais algum conteúdo aqui. Vamos pegar um vídeo da internet. Vou pegar aqui, ó, procurar aqui, sei lá, um vídeo da professora Cibele Russo.
Vou pegar aqui. Adicionar o tetra? Você vai só copiar o URL, ó. Copiou o URL, ele já vai carregar, tá bom? Vamos ver aqui quanto tempo, ó, bem rápido ele já foi. Ó, o infográfico aqui também terminou. O ABC da estatística, o infográfico. Vamos ver o que ele criou pra gente aqui. Olha como fica bacana, pessoal, isso aqui. Você utilizar uma apresentação. Então, assim, é bem simples, né? Ó. Observa estatística transformando dados em informação, né? Aí ele coloca aqui, ó, classificação de variáveis, né? Como as variáveis se dividem, ó. Qualitativas, quantitativas, ordinal, análise bidimensional e modelagem, ó, dados igual a modelo mais resíduo, ó, modelo. Olha como é bacana, pessoal, isso aqui muito bem feito e, né, o mais importante não é só ser bem feito, é ser algo confiável, que é o maior pecado que a gente tem quando utiliza o chat GPT. Vamos pedir aqui para ele resumir, sei lá, deixa eu ver aqui, botar assim, ó, português. Vamos ver aqui, que às vezes ele demora muito. Resuma em 1 minuto ouvi. Carregar. Vamos ver aqui se ele vai conseguir e qual é o tempo que ele vai levar, né? Estou carregando. Enquanto ele vai carregando aqui, a gente pode até conversar com ele aqui, ó. Resuma o conteúdo com vídeo. Vamos pedir para ele resumir aqui. Entendo que ele consiga distinguir. Eu nunca cheguei a testar isso. Se ele distingue o que é o vídeo. Mas acredito que sim. Ele consegue ver o que é a URL. Ele vai saber qual é a fonte, né, que eu estou falando. Ó, o vídeo é uma aula aberta ministrada pelo professor. Ó, ele sabe que o vídeo é esse aqui. Ó, tal, da uso preferente ao curso, ó, conceito fundamental, decisão, versus prova, professor enfatiza que os testes, hipóteses servem. Olha a qualidade disso. Você sobe um vídeo, ele resume, e aí ele também vai me dar os pontos, ó. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. A lógica, supõe, modelo probabilístico e tal. Se eu clicar aqui, ó, vamos ver se ele vai me mostrar. Olá, pessoal, boa noite. Ele vai mostrar 1 minuto que foi falado isso, ó. Tá bom? Ó, aqui no caso ele está pegando o texto todo. Isso aqui gera confusão. Mas vamos lá. Mas aí, só essa capacidade dele resumir um vídeo, né? Isso aqui é fantástico, né? Para quem quer estudar. Às vezes você pega uma aula muito longa, você estudou e aí não consegue entender. Vamos colocar aqui, sei lá, gere, me dê os pontos chaves dessa aula. Vamos ver aqui. Ele vai gerar. Enquanto isso aqui, o áudio está sendo gerado, pessoal. O áudio geralmente demora bastante. Não quero que o vídeo fique muito longo, mas está demorando muito para poder gerar aqui esse áudio aqui para a gente ver. Vamos lá. Com certeza, o vídeo da professora, introdução ao conceito prático, teste. Ó, o objetivo do teste de hipótese, né? E ele vai explicando, ó, quais são os pontos-chave. O objetivo do teste de hipótese, decisão e não prova, a estrutura e terminologia, erros e riscos, o exemplo prático, passo para a redação do teste, ó. Esses pontos formam a base do raciocínio e inferencial necessário para quem deseja trabalhar com ciência de dados. Muito bacana isso aqui, pessoal. Tá bom? Vamos aguardar aqui o áudio aqui para a gente poder ver a qualidade, né, final. Bom, pessoal, tá aqui o áudio gerado. Vamos aqui dar uma olhada, conferir, tá bom? Vamos ver Olá, aqui. temos aqui um material interessante hoje.
uma aula universitária sobre estatística e também um excerto de um livro-texto. O português que eu E a coloquei, acho que missão não foi parece esse simples, português de que é perceber Portugal, o que é não, um mas teste de tudo bem. hipóteses. Mas na verdade há aqui um paradoxo. Sim, há. Pensamos que a estatística nos dá certezas, mas a sua ferramenta mais famosa, hum, parece ser sobre o contrário, ajudar-nos a lidar com a incerteza. É exatamente esse o ponto central. Ambas as fontes, aliás, defendem que a maior confusão sobre os testes de hipótese é essa mesma. Achar que servem para provar que algo é verdadeiro ou falso. Exato. E não são. São, no fundo, um método, uma estrutura para tomar uma. Olha como é bacana, pessoal. Ele gera, na verdade, como se fosse uma conversa, né, entre duas pessoas, né, sobre o assunto. Bom, pessoal, a ideia desse vídeo hoje era mostrar um pouco do notebook LRM, né, e como eu utilizo no meu dia a dia. Espero que tenha ajudado, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários que eu vou tentar ajudar, tá bom? Até mais.